Livro de Isaías, capítulo 9. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Nove e verso 6. Glória a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, diga lá comigo, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esse momento, Pai, já sentimos a Tua presença, o Senhor já tem falado conosco, ó Deus, através dos hinos, quando chegamos aqui, já sentimos a Tua presença, Pai. Fala mais uma vez conosco, Senhor. Todos nós que estamos aqui necessitamos de uma orientação Tua, nas várias áreas da nossa vida, Senhor. Ensina-nos, ó Pai. Fala conosco aquilo que está no coração, que nós não sabemos, mas o Senhor conhece. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, dai-nos graça. Toda mente agora seja cativa, voltada para Deus agora. Ó, que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, os nossos corações férteis, para que possamos receber a boa semente. Que o nosso coração possa estar como uma terra fofa, Senhor, para abrigar, Jesus, a Tua palavra, em nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje eu estou um bocado cansado, dormi 4 horas, dormi um bocado no táxi também hoje, mas Deus me guardou. Quero dizer aos irmãos que Deus, Ele é bom. Como Deus é bom, né? O profeta, há 730 anos, ele recebe o ministério messiânico. Deus incumbiu Isaías para falar do Messias. Isaías falou do nascimento, fala do sinal de uma virgem, que ela conceberia e daria à luz a um filho, seu nome seria Emanuel. 7,14. Depois no 9,6 ele diz: um menino, um filho, né? Um foi dado, o outro nasceu. E aqui alguns predicados de Jesus, irmãos. Nós talvez temos pouca experiência com essa palavra maravilhoso. Quer ver um exemplo? Eu vou pregar bem devagar hoje, para você entender. A gente passa uma luta, né? Está difícil, dá vontade de parar. A gente pensa, Deus esqueceu de mim. Meu Deus, por que Ele não me atende? Por que Ele não me responde? Por que Jesus me decepciona? Por que às vezes eu falo com Ele e não responde? Não é assim, irmãos? Não passamos por momentos assim? Não sei o que acontece, pastor. Eu tenho que buscar, mas daqui a pouco parece que eu estou sendo levado de novo. Mas você fica lá firme, irmãos. Daqui a pouco você fala: oh Jesus, como Tu és maravilhoso. Ele faz coisas na nossa vida, irmãos, maravilhosas. A gente não tem palavras para explicar. É por isso que é bom a gente não desistir de prova, irmãos, porque Jesus é maravilhoso. Porque no final da prova você vai ficar maravilhado. Ele vai te responder de uma forma que você não esperava, que você não imaginava. E às vezes, irmãos, a vida do crente, as provas que nós atravessamos, é um conjunto de provas, não é uma prova só. Não fica dando glória antes do tempo, acabou a prova, porque pode começar a sequência dela. É como você vai estudar matemática, irmãos,
E tem as fórmulas, e é um conjunto de fórmulas. É como você vai fazer uma faculdade, estudar uma matéria, é um conjunto de temas que você tem que estudar. As provas de Deus na nossa vida, os testes, as formas como Deus usa para nos preparar, para nos ensinar, para nos moldar, para nos lapidar, para nos preparar para a sua obra, às vezes são sequenciais. Eu passo uma prova hoje, termino e já entro em outra. O importante é que o crente, irmãos, procure entender em cada prova qual é o propósito de Deus. Aleluia. Agora eu tenho certeza, se você vencer a prova, cada prova que você vencer, você vai dizer: oh Senhor, obrigado, como Tu és maravilhoso. Eu já passei uma prova que eu não entendi nada, irmãos, fiquei até meio revoltado com Deus. E Deus só falou comigo assim: um dia você vai entender o propósito. Passou uns bons anos, depois eu entendi, e falei: Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és maravilhoso. A gente não consegue, irmãos, arquitetar ou pensar ou esquematizar. Deus vai fazer assim, assim, já sei. Você vai ficar doido tanto pensar e não vai descobrir a fórmula de Deus. É como se você entrasse numa escola e o professor lhe apresentasse uma fórmula complicada de matemática sem te explicar. Você vai olhar e falar assim: não estou vendo lógica, se eu pegar isso, como é que vai ser? Se ele não explicar para você como é que é a fórmula, como é que se usa, né, a fórmula, você não vai conseguir chegar em nenhum resultado. Com Deus é a mesma coisa, as fórmulas dele é complicada. Paulo diz assim: Senhor, os teus juízos são insondáveis. Ele diz assim: os teus caminhos são inescrutáveis. Os caminhos pelo qual o Senhor nos leva. O salmista fala assim: quão grandes são a soma dos teus pensamentos. Isaías diz: os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Naum diz: o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. Deus simplesmente, irmãos, quer que a gente confie nele. No final você vai dizer: ele é maravilhoso. Um dia ele se apresentou com esse nome a um homem, lá em Juízes 13, verso 2, assim: havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Tinha uma mulher estéril, ela não tinha filho. Ou seja, o anjo aparece à esposa de Manoá. E ela vê aquele homem e fala: que homem bonito. Ele fala assim: tu vai ter um filho, não vai passar navalha na cabeça dele. Guarda-te de comer coisas impuras e beber vinho, ou bebida forte. E ela fica maravilhada. E ela corre e fala com seu esposo: apareceu um homem de Deus, tinha uma semelhança de um anjo. Aí Manoá vai para a oração e fala: Senhor, se é o Senhor que falou com a minha esposa, nós não sabemos como cuidar dessa criança, quais são as maneiras que vamos educar, ou quais são os princípios, para que o Senhor vai precisar dele, o que ele vai fazer, nós não sabemos. Você pode aparecer de novo? Eu quero falar contigo. A Bíblia diz que Deus ouviu Manoá. E um dia a esposa estava fora de casa e ela viu o varão. Ela falou: espera um pouquinho. Correu, chamou o marido, ele foi lá e falou assim: olha, obrigado por ter aparecido. Eu estou parafraseando. Obrigado por ter aparecido. Nós não sabemos quem vai ser esse menino, como cuidar dele, como educar ele, o que ele vai fazer, qual o serviço que ele vai prestar para ti. Inclusive, foi você mesmo que apareceu a minha esposa? Ele disse assim: eu sou. Olha quem que estava lá, irmãos. Você já imaginou quem estava lá? Tu apareceste a minha esposa? Eu sou. Aleluia. Um dia Jesus começa a falar de uma forma tão íntima de Abraão. Os fariseus olham assim e falam assim:
Ué, mas você não tem 50 anos e já disse que conhece Abraão? Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí Manoá diz assim, qual é o teu nome? Ele diz assim, por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Diz assim, Jesus é maravilhoso. As obras de Deus são maravilhosas, irmãos. O céu, a criação, a natureza, tudo isso é maravilhoso, irmãos. Os homens que não acreditam em Deus, diz Paulo, que eles ficarão inexcusáveis. Não haverá desculpa para o homem dizer, não acreditei em ti porque nunca te vi. Um grande artista de Hollywood falou assim, eu não acredito em Deus porque nunca vi Ele. Quem será que... Irmãos, se nós não tivéssemos nenhum conhecimento de Deus, nós saberíamos que existisse um ser poderoso, irmãos, para fazer tudo que existe. Para fazer o ser humano, para fazer, ou para criar as coisas que existem, animada, inanimada. Existe um Deus maravilhoso, irmãos, tão grande, tão poderoso, e que Ele atenta para a nossa oração. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele está gemendo, está sofrendo lá, o coração partido, Ele está lá ouvindo sua oração. Aí o Espírito Santo chega lá e fala, filho, não temas, eu estou contigo, aleluia. Qual é outro nome de Deus? Maravilhoso, diga comigo, conselheiro. Conselho de Deus vem através do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Jesus falou assim que Ele nos faria lembrar de tudo quanto Ele tem nos falado. Como que eu recebo o conselho do Espírito Santo? Como que eu entendo a voz do Espírito Santo? Jesus disse, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos falado. Olha, mas não tem como fugir. Ele é Bíblia. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Agora, como que Ele vai fazer a gente lembrar de coisas que a gente não lê, irmãos? Ele vai trazer à memória os textos, a meditação. Há momentos que você fala assim, olha, eu sou o máximo, tive uma ideia tão boa, me safei. Não foi o Espírito Santo. Foi Ele que falou com você, não é por aqui, é por aqui, faça assim. E você sem perceber ouviu a voz do Espírito Santo, porque viu que era uma voz que deu lógica nas coisas, você obedeceu sem saber. Foi o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele está conosco, Ele é sensível, e a gente precisa entender a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca força ninguém a fazer nada, Ele dá conselho. Aquela voz em forma de pensamento que vem bem suave da nossa mente, da nossa alma, e diz assim, vai para a igreja. Quem já ouviu isso? Eu preciso ir na igreja. Porque Deus não fala com a gente, irmãos, no português, e nem fala inglês também, Ele fala com sentimentos. Você sente aquela vontade de ir na igreja, vai, porque Deus está te chamando. Eu tenho vontade, sabe, pastor, de pregar o evangelho. Então pregue, irmãos, comece a pregar na rua. Eu vi uma foto esses dias na internet. Irmão, nós não temos desculpa. Um senhorzinho desse tamanho assim, dois dentinhos na boca, a perninha torta mesmo, ele anda com o joelho, perna para trás assim, tudo tortinho, e não conseguia nem pegar o microfone. O microfone está amarrado aqui nem do Silvio Santos. Uma caixinha casculando tudo furada, e pregando a palavra de Deus, irmãos, no dialeto lá da África. Eu lembro, irmãos, que eu pegava as caixas de som da igreja. Não era, na época não havia tecnologia, era as caixas sem mentira nenhuma, era desse tamanho assim. Você lembra, Adriana? Parecia as caixas que dava som na associação, aquelas caixas da Maxson, enormes, com um sistema de corneta assim. 2 caixas daquelas, você precisava estar lá para ajudar a gente, pesada. Eu tinha um Passat de 3 portas, mas levantava a tampa. No Brasil não tem esse problema de polícia prender gente por causa disso. Aqui, se fizesse, um perigo.
Meti as duas caixas atrás, irmãos, uma em cima da outra, a potência do lado, a mesa, os fios. Eu e mais uns 6, 7 dentro do Passat, irmãos. Ia para a praça da Rodoviária Velha. Eu conhecia o senhorzinho que ele ligava eu tinha um vidro quebrado, ele enfiava a mão, ligava o carro para nós lá. E eu começava a pregar lá, irmãos, pregar o evangelho. Citar um monte de versículo, eu não sabia pregar. Até hoje eu não sei ainda, mas na época era pior. Mas eu pregava, irmãos, eu pregava. Eu fico imaginando uma coisa, irmãos, eu vejo algumas pessoas hoje que estão no Brasil, podia citar várias pessoas aqui, que hoje um é presbítero, outro é pastor, estão todos servindo a Deus. Quando eu fui lá, irmãos, a alegria com que eles me trataram, eu não fiz nada para eles, irmãos, não fiz nada, eu não cuidei deles, eu apenas andei com eles, motivei eles a ler a Bíblia. Eles andavam comigo, íamos para a praça, ia aquela turma de jovens para a praça, pregou o evangelho, eles ficavam dando folheto. Eu não tinha oportunidade na igreja para pregar, irmãos. Na minha igreja tinha vários teólogos, eu congregava na subsede, só tinha culto sábado, domingo, dia de semana era escola teológica, não havia muitos teólogos ali, eu não pregava ali, eu ia pregar na praça. Um dia, irmãos, pastor Josué Irion desejava ser um pregador. Sabe o que ele fez? Pegou o cabo de vassoura, ele morava na roça, plantava melancia. A mãe dele brigou com ele depois, mas ele fez isso, pegou as melancias, arrumou um bocado de toco, fincou no chão os tocos, furou a melancia no toco, como se fossem cabecinhas, e começou a pregar. A mãe dele viu aquilo e falou: meu filho, você está ficando doido? Ele falou: não, irmãos, as melancias são duras de coração, não aceitam a Cristo. Hoje ele está lá nos Estados Unidos, mas um grande pastor. Diga assim: o meu Deus é conselheiro. Pastor, eu não sei fazer. Vai fazer sem saber que o Espírito Santo vai te ensinar. Ele é conselheiro, ele vai te ensinando. Irmãos, quando a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que faz a obra diligentemente enriquecerá, é nisso que está falando. Comece a fazer, irmãos, comece a pregar, fala de Jesus. Fala de Jesus para o seu vizinho, aquele que encontra na rua, tendo oportunidade, fale de Jesus. Há pessoas que são mais desinibidas, há pessoas que têm mais argumentos, têm mais destreza na comunicação. Há outros que, eu por exemplo, não tenho tanta destreza em chegar uma pessoa e falar, eu quero falar, eu não tenho destreza, eu tenho que conversar e entrar num gancho assim, numa conversa, não tenho essa habilidade. Mas há pessoas, irmãos, que têm facilidade. Lá na minha cidade tinha uma senhora, o marido dela era médico, parecia até uma doida quem não conhecia ela. Ela dizia assim: Jesus te ama, ó, Jesus te ama. Ela só falava isso. Irmã Berenice, que bênção aquela irmã, falava para todo mundo: Jesus te ama, Jesus te ama, aleluia. Hoje eu falei para uma jovem lá no lar, vocês conhecem ela, falei para ela assim: Jesus te ama. Ela falou assim: obrigado, pastor, eu precisava disso. Você abrir a tua boca, o conselheiro se aproxima. Foi Jesus quem falou isso, irmãos. Olha, quando você for falar, não se preocupe, abra a tua boca, que Ele falará por você, porque não é você quem falará, é o Espírito Santo. Mateus capítulo 10, versículo 19. Mas para mim falar aquilo que Ele quer falar, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia pelo menos, irmãos, meditar na palavra de Deus, porque daí o conselheiro chega e faz você lembrar as palavras de Jesus, aleluia. Levante a sua mão e glorifique o conselheiro, ele está aqui, aleluia. O outro nome dele é, diga, Deus forte. Deus forte um dia manifestou na vida de um homem uma força sobrenatural. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão estava na cidade de Gaza, se eu não estou enganado, e os filisteus tramaram contra ele para que pela manhã ele seria morto. A Bíblia diz que Sansão, meia-noite, levantou-se
e o Deus forte manifestou na sua vida. Ele chega no portão da cidade de bronze. O portão tinha 3 metros de altura. Imagina o peso daquilo de bronze. Ele abraçou o portão e arranca o portão com os braços, coloca nos ombros e sobe as montanhas de Hebrom. O Deus forte, irmãos, Ele manifesta na nossa vida quando nós estamos passando por lutas. Quando você às vezes fala, não sabia que eu conseguia sair dessa, não sei como eu saí dessa. Não foi o Deus forte que te fortaleceu. Eu me lembro quando cheguei em Portugal, passei tanta luta, parecia que eu estava anestesiado, irmãos, não senti nada. Eu não conseguiria imaginar que a minha esposa ia ficar 7 ou 8 anos sem ir para o Brasil, sem ver os pais dela, mas ela ficou e não sentiu nenhuma saudade. Não é maldade, não. O Deus forte estava lá fortalecendo ela. Se nós confiarmos em Deus, Ele se manifesta como Deus forte na nossa vida. Esse problema, essa luta, esse gigante que você está enfrentando, isso não é nada para Ele, irmãos, não é nada. A confiança de Davi foi tanto no Deus forte, irmãos, que quando ele viu um homem de 3 metros desafiando o povo de Deus, e viu aquele bruto homem, ele nem olhou para o tamanho dele, falou assim: como é que vocês podem permitir uma coisa dessa? Como é que Israel está sendo afrontado desta maneira? Ele não parece ninguém para brigar com ele, para vencer ele. Saiba que se não tem homem aqui para brigar com ele, eu vou lá brigar com ele. E Saul disse: não pode, meu filho, você é criança. Falei: deixa eu te contar uma coisa. Um dia eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um leão, eu matei o leão. Depois veio um urso, eu matei o urso. E o mesmo Deus que me deu vitória sobre o urso e o leão, também me dará vitória contra esse gigante filisteu. Davi, irmãos, a confiança que nós temos em Deus, ela tem que ser lógica. Diga lá, confiança lógica. Pastor, mas a fé não é algo que eu tenho que ver, eu tenho que crer sem ver? Mas a nossa confiança tem que ser lógica. Eu confio em Deus porque sei que Ele é poderoso, irmãos. Porque se eu não soubesse que Ele é poderoso, eu não confiava nele. Eu confio em Deus porque sei que Ele é bom, que Ele não vai me desamparar. Então é lógico, eu tenho uma lógica. Eu sei que Deus na história nunca decepcionou ninguém, que Deus nunca abandonou alguém que confiasse nele. E Davi usou a lógica: Deus já me deu vitória. Se não tem ninguém para tirar este opróbrio de cima de Israel, saiba, rei, que eu vou lá brigar com ele. Ele podia pensar assim: é melhor pegar a espada do rei, é melhor, né? É pesado, mas pelo menos estou com uma espada. Ele fala: isso não serve para mim não. Ele vai lá no ribeiro e leva o seu alforje de pastor com a sua funda e pega 5 pedrinhas. Interessante, né? 5 pedrinhas. Ele pensou: pois é, 5 pedrinhas, essa aqui não, essa aqui é maravilhoso, essa aqui é quando for rei. As maravilhas dos salmos, né? Ó Senhor, desvenda as maravilhas da tua lei. Não. Conselheiro, talvez. Pai também não. Príncipe, não, agora não é de paz, é de guerra. É o Deus forte que eu vou usar. Irmãos, ele pega a pedrinha, irmãos, ele era muito bom na funda, mas aquela pedra foi com tanta força. Porque se fosse só com a força do braço de Davi e com o embalo dos giros que ele deu com aquela funda, não derrubaria aquele gigante, irmãos. Aquela funda ou aquela pedra, ela foi com muita unção na testa do gigante. E a pedra não matou o gigante, a pedra derrubou o gigante. Davi, quando viu que o gigante caiu, irmãos, e observe que houve um confronto verbal antes. Davi confiava em Deus, sabia que Deus era forte. O gigante olha para ele e fala assim: que miséria é este povo, que ao invés de mandar um homem, um guerreiro, manda uma criança. Que covarde é este Saul, esse rei Saul. Imagina a situação de Saul. Pior que é verdade. Ficamos com medo. A Bíblia diz que as pernas deles tremiam assim, ó. Ele fala assim:
Eu vou pegar a sua... Ai, o olho do gigante, como é que aquele olhou para Davi? Eu acho que eu corri. Eu vou pegar a sua carne e vou dar às aves do céu, e vou dar às bestas da terra. Vou cortar com a rabeça, rapaz. Irmãos, quando nós confiamos em Deus e somos atacados, você não pode recuar. A teologia triunfalista que está lá em Mateus 16, 18, quando Jesus fala para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não é defesa, é ataque. Isso é ataque. As portas se abrem e você não deixa ela prevalecer, você vai lá e fecha as portas do diabo. Se Davi ficasse ouvindo aquilo, não, Deus forte, eu confio em ti, ele não ia... Irmãos, eles o venceram, diz lá em Apocalipse, pela palavra do seu testemunho. Davi abriu a boca e falou mais alto que o gigante: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, mas eu não vou a ti com armas humanas, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Toda a congregação saberá que há Deus em Israel, e ele entregará você na minha mão, e sou eu que vou lançar a sua carne lá para as aves do céu e para as bestas da terra. O gigante, porque a palavra de Deus tem poder, irmãos. O gigante balançou. O que é isso? Quando ele percebeu, pá, na testa. Ação, irmãos. Deus quer que você confie, mas que você tenha ação, que você tenha atitude. Porque senão a força de Deus, irmãos, ela não consegue atuar. A força de Deus, ela tem poder na nossa vida quando nós estamos em ação. Por isso que fala orar, ação, né? Oração, aleluia. Diga assim: eu sou um vencedor. Diga assim: eu vou vencer. É diferente. O que você vai vencer? A dor. Vencer, diga lá, dor. Às vezes dói, irmãos, dói. Você sabia que quando você sente uma dor muito forte, e a dor ela pode transpassar a alma, você fala, ai, vai lá na alma. Quem já sentiu essa dor? Eu senti. Pedra nos rins. Eu fazia assim, ai Jesus, que dor, não aguento mais. Transpassa dor. Você sabia que quando você sente dor nas guerras espirituais, aleluia, Deus está me comunicando uma coisa, uma revelação da palavra mesmo poderosa, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que nos ensina a falar com Deus, amém? E a Bíblia diz assim: você só vai encontrar Deus se você buscar de todo o coração. E às vezes nós nos tornamos tão secos, tão apáticos, que a gente não sente mais necessidade de orar. A gente fala: Senhor, me ajuda. A gente não está sentindo nada. Então Deus permite você sentir dor. Está entendendo? Porque a dor é o som da alma, irmão. Você vai falar com dor, aí Deus escuta. É por isso que o salmista Davi nos ensinou dizendo, por isso que eu não acredito em bênção fácil, mano. Não vai nessa não. Ó, pastor, nem orei, olha como Deus é bom, o senhor falou que Deus é maravilhoso. Não vai nessa não, irmão. Salvação é de graça, a bênção de Deus, nós temos que fazer algum sacrifício. Tem que orar, tem que buscar, tem que esperar, tem que clamar a Deus. A única coisa que você recebe sem fazer esforço: eu creio, aceito a Jesus, recebeu a salvação instantânea, foi justificado pela fé e já pode sair por aí tendo paz com Deus. Agora eu quero ser abençoado, irmão. Tem que fazer um esforço, e às vezes a gente tem que sentir dor, irmãos, tem que sentir dor. Não é fácil, irmão Antônio, passa uma luta, meu Deus, e às vezes Deus permite você não ter com quem compartilhar o seu problema. Não murmure do pastor: pastor não me entende, não me visita. Não murmure não. Há momentos, irmãos, quem está me escutando diga amém. Há momentos que Deus permite você não conseguir compartilhar com ninguém a sua dor. Há momentos que Deus vai permitir você passar dor sozinho. Ele quer ensinar você a sentir dor. Vencedor, aleluia.
A dor, irmãos, ela faz o grito sair mais. Você viu a criança? A criança, você fala, por favor, meu filho, minha filha, senta aqui. Espírito de desobediência, está na Bíblia. Aí você fala, papai vai bater. Não resolve, não tem medo, serão. Obedece, por favor. Tem criança que faz assim, né? Mostra a língua. Aí você pega uma varinha. A Bíblia diz, disciplina o seu filho com a vara, nem por isso morrerá, e livrará a sua alma do inferno. Você pega uma varinha com amor, não vai com estupidez, com ira não. Pega uma varinha no bumbum, dá a varinha bem fininha assim, mas dá para doer mesmo. A criança vai, ai, sai a estultícia, porque a criança não consegue controlar os seus impulsos da desobediência, e quando ela sente a dor, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que a vara da correção tira ou afugenta a estultícia da criança. A gente não quer bater, a gente tem dó do bichinho, né? Mas às vezes quem ama a seu tempo, o Daniel é bonzinho, mas levou umas varadinhas quando era criança. Eu apanhei, irmão, de fio de ferro, de cabo de vassoura, de mangueira de chuveiro. Meu Deus. Aleluia. Diga assim, o meu Deus é forte. Diga assim, eu vou vencer em nome de Jesus. Paulo diz assim, nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Outro nome de Jesus é Pai da eternidade. A eternidade, teologicamente, ela teve um princípio, porque a eternidade fala de tempo. A eternidade começou e nunca mais terminará. Mas na verdade, eternidade, ela não tem princípio, não tem fim. Mas nós temos que limitar a eternidade, porque Jesus é o Pai da eternidade. Um dia ela nasceu. Então, subentendendo que a eternidade é o processo do tempo. Diga comigo, tempo. Deus criou o tempo, irmãos. E quando a Bíblia fala no primeiro dia, no segundo dia, isso não é o nosso tempo. Isso aí não é o nosso tempo. Porque não havia sol, não havia lua, como tinha tempo, como tinha dia. Isso aí é uma contagem de Deus. Um dia quando formos para o céu, vamos perguntar como é que foi isso. Mas a eternidade, irmãos, nós nos referimos à vida humana depois que partir. Vamos entrar na eternidade. Eternidade não se tem noção do tempo, da passagem das horas. Uma pessoa que morreu lá atrás, vamos dizer, Noé partiu para a eternidade. Quando houver o arrebatamento, irmãos, a primeira ressurreição no arrebatamento, dar-se-á só aqueles que foram salvos. Nenhum perdido vai ressurgir no arrebatamento. Só quem partiu salvo que vai sair da sepultura. Então, vamos dizer, Noé, quando tocar o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, Noé com outros sairão da sepultura, onde eles estiverem os restos mortais, a terra dará conta, a água dará conta, e então tomará um corpo glorioso, e ele então ressurgirá. É como se ele tivesse acabado de morrer. Eternidade não tem noção de tempo, está fora da dimensão do tempo. O dia que a eternidade falar assim, eu sou maior, ele tem que respeitar, baixar a cabeça, porque Deus é Pai da eternidade, amém? Jesus é Pai da eternidade. E como Ele é Pai da eternidade, irmãos, Ele conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã. O escritor aos Hebreus nos ensinou a entender isso, dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Não há nele mudança, diz Hebreus, e nem sombra de variação. Deus não muda, irmãos. Se há um atributo que eu amo em Deus, é a sua imutabilidade. Ele não muda, irmãos. Ele às vezes nos trata de forma diferente,
em função das nossas rebeldias, dos nossos erros, mas Deus, Ele não muda. Você pode ser mau ou ser bom, mas Deus continua te amando. Diga graças a Deus. E a Bíblia diz que Jesus é Pai da eternidade. É por isso que nós temos, irmãos, que ouvir os conselhos do Espírito Santo, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Eu fico pensando, irmãos, será que alguns de nós estará vivo amanhã? Ou depois da manhã? E eu fui para o Brasil em agosto, não encontrei um bocado de pessoas lá, morreram. Uma irmãzinha que servia com a gente lá na subsede, desse tamanhinho assim, que era regente da mocidade. Acho que tem uma foto no Face, antigo, eu cantando lá, Adriana também, era bem jovenzinha, Adriana, bem magrinha, e ela está regendo coral, menina nova, acho que estaria com uns 38 anos hoje, morreu, irmão. Eu fui ver a minha festa de casamento, irmãos, um bocado de gente não estão mais lá, foram tudo embora. Alguns de nós passarão para a eternidade, pode ser. Tomara que todos aqui sejam arrebatados, né, irmão? Eu não espero morrer, não, eu espero ser arrebatado. Mas se a gente for pensar nisso, irmão, será que nós estamos preparados para entrar na eternidade? Entrar na eternidade? As nossas decisões favoráveis a Deus só pode acontecer em vida humana. Uma vez cruzei a linha da eternidade, não consigo tomar decisão mais, porque saí do tempo, saí da graça, não há mais graça. A Bíblia diz assim: o homem morre uma vez, segue depois disso o juízo. Ele, como Pai da eternidade, irmãos, como conselheiro, Ele sabe exatamente o dia, a hora, o minuto, o milésimo de segundo, se porventura alguns de nós aqui irá partir. Ele sabe o dia certinho. É por isso que é bom ouvir o conselheiro, irmãos. É por isso que é bom a gente, aleluia, sentir dor, mas não arredar o pé, aleluia. Por isso que é bom nós estarmos firmes na presença de Deus, irmãos. Como diz o hino que a irmã Dete cantou: quando eu voar como uma águia e cruzar a amplidão rumo ao mar, eu quero estar livre do perigo, ó meu grande amigo, aleluia. Eu quero estar em Sião. Coisa gloriosa, irmãos. De repente você fecha os olhos e começa a subir, aleluia. Encontrar Sião com anjos, vão tomar você pela mão, vem. Não sabemos, paraíso é lugar de festa. Quem diz que paraíso você dorme está enganado. Corpo espiritual não precisa descansar, porque não se cansa. Será que estão dormindo no céu? Estão nada, eles estão numa festa tremenda lá, estão conhecendo o rio da vida. Não pode tocar por enquanto, que só vai beber depois daquele dia. Mas estão passeando a tantos lugares bonitos no céu, irmãos. Tantos lugares lindos no céu que eles estão conhecendo. Agora, esse nome de Jesus, Pai da eternidade, nós temos que refletir muito nisso aí, irmãos. Porque ninguém nasceu para ficar a vida inteira vivo, mano. Nós nascemos um dia para partir. Se Jesus não vier daqui 100 anos, nenhum de nós escaparemos da morte, irmãos. Se Jesus não vir daqui 100 anos, estou jogando bem distante, ó. Não escapa nem Suelen. Todos nós não escaparemos de uma parada cardíaca, não sei, de algum mal, ou apagar de repente. Chegou a idade, temos que pensar nisso. Ele é Pai da eternidade, Ele conhece todas as coisas.
Ele pode nos livrar do perigo, aleluia. Ele pode te proteger, segurar você pela mão, dizer: meu filho, eu te protejo, eu te ajudo, anda comigo, segue os meus passos, obedece a minha palavra, ouve os meus conselhos, acredita na minha fidelidade. E quando nós, irmãos, confiamos no Senhor, quando nós acreditamos nos conselhos e damos ouvidos aos conselhos do Espírito, porque Ele sempre fala conosco, o Espírito Santo sempre está alertando nosso coração, Ele sempre está falando alguma coisa: cuidado, olha, é por aqui, não faça isso, ora mais, busca mais, tenha mais compromisso. Sabe o que favorece o compromisso do crente na casa de Deus, irmãos? Sabe o que favorece para você ter compromisso com Deus na obra, no serviço cristão, para além de você orar e ler a Bíblia? Sabe o que é que favorece isso? O crente, irmãos, que promove alguma coisa no reino de Deus, o crente que tem compromisso com as coisas de Deus, ele não abre mão do seu compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus, eu não abro mão, é inegociável. Meu tempo com Deus, meu tempo na obra, o meu serviço na obra de Deus é inegociável. A Bíblia diz que Ele enriquece. Deus vai dando destreza, vai dando habilidades que Ele nunca pensou que ia ter. Ele vai ganhando riquezas espirituais, capacitação de Deus, irmãos. Há pessoas que são hoje algo ou alguma coisa, mas nunca, não era para ser nada, irmãos. São alguma coisa hoje, destacado aí nas mídias, porque investiram tempo, fidelidade, lealdade com Deus. Diga assim: o meu Deus é Pai da eternidade. Fique de pé e diga assim: Ele também é príncipe da paz. Irmãos, tem uma coisa que hoje se busca, hoje, é a paz. A ONU, um certo ano, declarou o Ano Internacional da Paz, foi o ano que teve mais tragédia. Pessoas buscam paz, há pessoas que daria tudo que tem por causa de paz. Há pessoas que têm dinheiro, quem está me ouvindo diga amém. Há pessoas que têm uma boa vida, mas não tem paz, irmãos. O crente, irmãos, pode não ter nada, mas ele tem paz, ele tem que ter paz. Porque a Bíblia diz que depois que nós fomos justificados, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, irmãos, é algo que não há dinheiro nesse mundo que possa comprar a paz. A paz nós recebemos de Jesus Cristo, aleluia. Você ora, irmãos, está aflito, a sua alma se angustiou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa saiu fora do lugar. Você vai lá, dobra o seu joelho, lança a sua ansiedade para Jesus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, aleluia. Que coisa gloriosa termos paz com Deus, aleluia, aleluia. Jesus, Ele tem a paz verdadeira. Ele falou assim: a minha paz vos dou, não vos la dou como dou ao mundo. Irmãos, a paz de Cristo, irmãos, ela favorece na vida do crente ele tomar decisões. Nunca tome decisão com um coração aflito. Pastor, estou com vontade, não está com paz, não faça. Toda vez que Deus dá direção a um crente, irmãos, Ele dá paz, você tem paz, aleluia. Nós vamos orar neste momento. Eu não sei se você teve uma semana com ausência de paz, mas é Deus que testifica no meu coração. O crente precisa ter paz. Nós servimos ao príncipe da paz, irmãos. Servimos um Deus que Ele é príncipe da paz. O crente tem que ter paz. A
paz, ela excede o entendimento e guarda os nossos corações, olha, e guarda os nossos sentimentos. Meus sentimentos serão consagrados pela paz. Os meus pensamentos serão, diga comigo, os meus pensamentos, os meus sentimentos serão santificados pela paz. Feche seus olhos.